Que bonito, meu querido amigo. E aí, Clê? Pô, é que alô! Que prazer estar aqui, meu irmão. Marquinhos Vasconcelos. A gente tá passando, uns 15 dias praticamente juntos aqui. Praticamente isso aí. Num processo muito Vou até maneiro. colocar esse bichinho aqui. Vou até rodar a ampulheta aqui. Ela vai e volta. A gente vai indo. Querido, E obrigado por ter vindo aqui. Imagina, cara, viu? prazerzaço. A gente passa vários dias trabalhando junto, parece até que, É. chegou aí pra gente fazer mais um dia de trabalho. Cara, como que chegou a música até ti, cara? Cara, é bem... Primeiro de tudo, de verdade, prazerzaço estar aqui. Esse trabalho que você faz é fundamental, eu acho, para a indústria como um todo, porque justamente você tá fazendo entrevistas muito amplas e muito ecléticas, né? Assim, tem o contratante, tem a pessoa do marketing, tem o cara da gravadora, já passaram músicos, já passaram produtores. Acho que não teve nenhum, nenhum integrante da engrenagem que não veio ou que não virá, né? Assim, Não vai vir todo mundo, então, cara. isso aí eu acho sensacional, porque fora todo o conteúdo, para todo mundo que se interessa por cada um desses lugares, você tá dando uma visão macro do que é uma coisa que ninguém sabe, assim. Eu vejo na profissão de músico como as pessoas têm, assim, não faz ideia de como gira aquilo, né? Assim, o que as pessoas veem é o show, é ali a hora de tocar, mas não faz ideia do contratante, o perrengue que ele passa para armar um show, o produtor que tá no estúdio, que faz o disco, todas as histórias que permeiam isso. Então, arrebentou. A outra mãozinha. E essa equipe aqui também, eu vou falar uma coisa importante para vocês. Hoje tem mais 3, mas eu sei que tem mais vários. Pretinho tá ficando famoso já. Pretinho estourou. Pretinho estourou. Hoje ele trouxe até assistente. É Pretinho Moura, não é isso? Pretinho Moura. Guardem esse O nome. Ivan tá aqui sempre. Ivan, Renatinho, que é por mago do som. Então saibam que, de novo, tem uma engrenagem gigante, assim, pra chegar Pô, no a gente já conteúdo. fez várias coisas juntas aqui, né? Porque pra quem as pessoas entenderem, né? Nos últimos 15 dias, eu tô imerso num processo que você tava aqui com a gente. Então Sim. é louco porque parece que a gente tá se vendo realmente, seguido. E aí Tá eu nem bom conseguia demais. fazer, alô, porque, eu tô te vendo todo dia. Mas você é de uma família de músicos, né? Sim. Então me conta um Sim. pouco como que foi esse começo. Então, tem uma coisa curiosa. O primeiro presente de Natal que eu me lembro de ter pedido, de falar assim, vou pedir uma coisa, foi uma guitarra. Eu devia ter ali, eu não me lembro, 5 anos, sei lá, uma coisa assim. Porém, não foi o início na música, não. Porque meu pai me deu uma guitarrinha pequenininha, assim, dessas de shopping que você compra e tal. E aí ele me colocou num professor bem normal. Isso foi uma coisa curiosa, assim, porque meu pai tinha acesso, por ser músico, a todos os bons músicos, assim, da cidade, que estavam ali, que poderiam dar aula. Isso em Brasília. Isso em Brasília, que é de onde eu sou. Mas eu acho que ele até muito sabiamente viu que eu tinha mais uma relação com a guitarra quase que visual, assim, de tocar guitarra, não tanto com a música ainda, sabe? E aí ele me deu essa guitarrinha e, cara, ele contratou um professor bem ruim, assim. Um cara bem normal, sabe? E eu comecei como todo mundo, com aqueles 1, 2, 3, 4, uma coisa bem básica, assim, e rapidinho também meio que saí dessa aula. Não foi uma coisa que me levou, não. Mas por quê? Não me lembro, assim, na época, é o que eu te falei, eu queria guitarra quase como quem quer jogar futebol, assim. Entendi. E ainda não sabe o que é jogar futebol, entende? Era uma coisa meio, pô, legal esse cara, né, com a guitarra, assim, é uma coisa romantizada. Larguei, e aí lá ficou a guitarra, às vezes eu pegava e tocava, assim, mas nada construtivo também. E aí depois, lá quando eu já tava com, sei lá, uns 13... Aí, de novo, eu manifestei que queria ter aula, e aí eu tive aula com um cara que foi muito importante, assim, na minha formação, que foi o Rafael Costa, que hoje mora em Los Angeles. O Rafa, ele foi um cara, assim, que ele me deu uma base de conteúdo e me ensinou a como que eu podia aprender sozinho depois, sabe, assim? Me deu uma base para eu poder depois ir pesquisando muita coisa sozinha. Então, foi ele durante uns 13, 14 anos de idade. A partir dali, aí realmente a música tomou a proporção de querer ser músico e se dedicar e tudo mais.
Você acha que por influência de quem já tava na música, na família, ou realmente Da foi uma família paixão não, mesmo? foi uma coisa mesmo que veio. Tanto que nessa época eu também jogava bola e cheguei a fazer uns testes. Eu fiz um teste uma vez no Flamengo, assim, passei e já não quis vir porque eu já queria ser músico, assim, sabe? Isso também com uns 15 anos. E aí, mas assim, em casa, a parte do meu pai e dos meus irmãos mais velhos, o André e o Pedro, sempre foi uma coisa muito lúdica, assim. E meu pai ensinava muito a gente quando a gente perguntava. Mas não ficava ali cobrando, assim, ou vendo se eu tava muito afim ou menos afim, sabe, assim. Deixava rolar como qualquer outra experiência. E aí depois do Rafa, quando eu decidi mesmo ser músico, aí eu comecei a ter aula com grandes caras, assim, sabe? Tudo em Brasília. Tudo em Brasília. Tem um festival de verão lá em Brasília, da escola de música, que é muito bom e é um festival nacional, assim. Vem muita gente de fora, tem até alojamento, é uma coisa bem bacana. Que eu fiz vários anos. E aí tive aula com o Nelson Faria, que já veio aqui, que é um baita de um professor. Ensina muito bem. Tive aula com o Lula Galvão, que a gente vai ter que fazer um parênteses para eu falar dele, que é um cara fundamental. E com vários outros caras, assim. Eu até fazia aulas de outros instrumentos para ver, sabe? Você ficou fominha mesmo de estudo, fominha né? total, de informação. cara. É. E eu sempre tive muita facilidade de ter acesso às coisas, né? Por causa do meu pai, do meu irmão. Assim, sempre tava ali já no meio dos músicos, vendo. Teu irmão o quê? Mais velho que você? O André é mais velho, o André Vasconcelos. Depois tem o Pedro e depois tem eu. Caralho, você e a família do Alex Fonseca, né? É, exatamente. É nessa Você linha. é o Rick. Eu Lá sou na o família, Rick. pequenininho, ficava ali. Só que quando eu falo, as pessoas entendem. Não sou igual ao Rick. Que loucura, cara. É, não. Sacanagem, Rick. Não, mas o Rick. Não, é porque ele sempre conta, né? O Rick de la Torre, que é um batera, que ele viu os amigos, os irmãos tocando batera com os amigos, e ele já pequenininho já sentava o pau na bateria, Sim. aonde tivesse pra bater baqueta, ele batia, né? A minha primeira grande escola tocando, eu com o Pedro, que é meu irmão, a gente formou uma banda de pagode. E ali... Isso é uma revelação, hein, Marquinhos? Não, e cara, eu adoro pagode. E principalmente os daquela época, até porque também tem uma coisa afetiva, assim, né? Mas... E era muito legal, porque o Pedro, embora ele tocasse cavaquinho, ele já tocava violão, e bem mais que eu. Por exemplo, ele dava conta de tirar todas as harmonias e tudo, e ficava me Que, passando. por sinal, são bem difíceis, né? Bem difíceis. Tinha umas coisas do prateado na época, com o Que Loucura, que eram bem legais, assim. Então foi ali que eu comecei a ir embora, assim, né? E aí foi indo. Mas assim, eu sempre tive muita sorte de ter gente muito boa disposta a ajudar. Por exemplo, o Lula Galvão, que eu falei, além de ter sido professor, uma época eu queria comprar o violão dele. Um violão que ele não usava mais, mas que foi o violão que ele fez a carreira. Quando ele veio pro Rio, tocou com a Rosa Passos e tal. E aí eu falei, cara, eu queria comprar. Ele falou, pois é, eu não tô mais usando, ficou meio na dúvida. Aí ele falou, cara, sabe o que é? Eu queria deixar esse violão pro meu filho, porque é um violão do carinho que eu tenho. Eu falei, pô, tudo bem, então tá tranquilo. Aí deu uma semana, o Lula falou, cara, chega aqui no hotel. Aí eu fui no hotel, ele pegou o violão assim e falou, ó, esse é o violão que eu queria dar pro meu filho e tá aí, vou te dar. Pô, que coisa linda, cara. Aí você imagina assim, o Lula, ele era e é ainda assim, tipo, você jogar bola e tá falando, o Messi, o Maradona, entendeu? Então eu já tava feliz de comprar um violão que foi daquele cara e que vários solos e músicas que eu ficava assim foram gravados com aquele instrumento. E aí ele me deu esse violão e ainda falou uma das coisas mais lindas assim que eu me lembro. Ele falou pra mim, olha, só te peço uma coisa. Quando você não estiver mais usando esse violão, dá pra alguém que você acha que mereça como eu tô fazendo, assim, entendeu? Então, aí eu... Caraca, foi um... Cara, isso é bonito demais, né? Foi talvez, assim, a primeira grande porrada linda, assim, né? Tipo, um abraço, assim, que eu falei, caramba. É engraçado que o violão de nylon, né? Sempre que eu te vejo meio away aqui no estúdio, parou tudo, você tá de bobeira, você tá no cantinho, é o violão de nylon que você pega e toca e teus olhos brilham, né? É, sim. E é louco porque eu nunca te chamei pra gravar um violão de nylon. É verdade. Qual é a tua relação com o violão de nylon? Da onde vem essa paixão?
Eu comecei pela guitarra, e aí, quando entrei na banda de pagode, fui pro violão de nylon, né, assim, continuei tocando guitarra em outras coisas, mas fui pro violão de nylon, e aconteceu uma coisa muito curiosa. Quando eu vim morar no Rio, já para tocar profissionalmente, o primeiro violão que eu tive que tocar foi o violão de aço, que eu nunca tinha tocado na vida, assim. Porque Brasília, ela não tem um cenário de música muito pop. Teve aquele cenário das bandas de rock, que é, né, dos anos 80. E tem um cenário muito forte lá de música instrumental, de choro, de a própria música do jazz, né, assim. Então, eu não tinha esse contato, assim, com violão de aço, dessa coisa folk e pop. E aí, quando caiu na minha mão, eu meio que saí tocando e foi dando certo. E aí, a coisa que eu mais gravei nos primeiros anos todos foi violão de aço, que é inclusive o que você que eu sempre te me chamo. chama. Nada, mas não é nem que eu poderia te chamar pra qualquer coisa, né? Mas é porque eu acho que o violão de aço, do jeito que você toca, não são muitos que tocam, porque você toca ele bem americano, assim. E foi uma coisa que eu não sei nem de onde veio, assim. Fora que você tem uma palhetinha. Essa palhetinha, eu tenho que assumir aqui publicamente, que essa palhetinha quem me deu foi o Torquato. Ele tem ainda uma também ou não? Eu acho que tem. Todos os lugares que eu vou, fora do Brasil, eu tento achar essa palheta e não tem. Eu também nunca mais achei, assim, a minha já quebrou um dentezinho e eu tô mega preocupado. Mas essa palheta, o Torquato, ele tinha duas, eu me lembro, assim. Ele me deu uma e ainda me ensinou... Ela tá aí na carteira ou não? Ela tá lá no bag. Pô, Ivan, pega o bag ali, porque essa palheta... Cara, se alguém descobrir onde vende, avisa ela quem vendia vai comprar. No site da própria marca, que é Jellos, não me lembro, assim, mas depois eu tentei comprar e não achei. Obrigado, Ivan. Não, e no violão de aço, cara, o som que faz é lindo, né, cara? E assim, quem me botou nessa palheta e foi realmente me... Ih, rapaz, eu tirei. Não tá aí. Não tá aí, propaganda. Tá aqui sim. Gente, isso aqui é um clássico, né? O músico tá sempre com um capotraste, um monte de palheta, mas aquele tanto falou essa palheta. Aqui. O Pretinho, aonde que eu boto aqui pra galera? Vem cá, tem a marca dela aí, eu não sei se ainda dá pra ler. Aqui, ó. É um Jellos. Jellyfish. Jellyfish, é uma coisa assim. Essa palheta aqui no aço é uma coisa linda demais, né, cara? E normalmente quando você faz a dobra, né? Pra construir aquela parede, assim, de várias dobras, ela é bem interessante. Então, na verdade, o violão de aço que você hoje, pra mim, é uma assinatura tua, foi por acaso? Foi por acaso e, assim, sem nenhuma escola de violão de aço, sabe? Porque esse próprio jeito country americano não foi uma música que eu ouvi durante minha formação e muito menos que eu tenha tirado ou visto como é que faz, sabe? Jura, cara? Muito engraçado. E realmente, assim, eu acho que se eu pegar o meu extrato bancário dividido por instrumentos, o aço é sem dúvida um instrumento que eu mais gravei ou fiz show ou fui chamado por causa dele, sabe, assim? E, cara, nossa história tá ligada ao violão de aço porque o Freud me ligou dizendo que tinha um projeto com a Taviane, na época que você tocava com a Isabela, e eu não te conhecia. Porque a música, eu acho que em qualquer lugar, né? Tem as patotas, né? No que isso tem de bom, né? Nem... Tem gente que fala, as panelas. Não, eu acho que essas panelas são as panelas? As panelas, cara, são as pessoas que você confia, né? E você fala, bom, vou chamar o cara, vai dar certo. É que nem uma panela de amizade que você tem na vida, que se forma por conta da música. Na música, no futebol, pra ver jogo, né? Seja a panela que for. É natural pra caramba. E aí eu falei, pô, eu queria que fosse o Fred Nascimento. Por um acaso, a Isabela falou, não, prefiro levar o Marquinhos Vasconcelos. Eu falei, cara, então tá, então se é isso... Aí você chegou aqui, aqueles climas, né, quando alguém, na verdade, ela te trouxe, né? Então, assim, era a nossa galera e você. Sim, completamente fora da... Mas aí, bicho, quando a gente falou que a gente queria um violão meio James Taylor, aquela coisa meio folk, e você pegou e fez, eu falei, pô, cara, foda. E o Fredinho, meu, sabe que eu amo o Fredinho, né? Sim. Mas você é um cara, até pela forma como você aprendeu, né, a disciplina que você teve, os trabalhos que você pegou, o Fred é muito intuitivo. Então ele é quase algo incontrolável. Entendo. Então quando eu trago ele, eu já sei que eu trago ele com tudo que isso tem de bom. Sim.
e tudo que isso não tem de tão bom assim, toda né? vez que a gente vai arregimentar, né, assim, vai chamar alguém, é sempre É um um elenco, pacote né? de coisas De ali, coisas, né, né? que você pesa, tem situações, se você vai trabalhar com um cantor, assim, de muita alta grife, uma produção, você tem que se preocupar com a coisa do horário, se o cara não vai falar uma besteira, né, assim, às vezes coisas até fora da música acabam contando para Pra uma você estar ou escalação. não. Eu, por exemplo, me preocupo, assim, por exemplo, quando o artista é gay. Cara, a gente tem muito músico machista, Sim, acho que homofóbico talvez sim, seja a palavra pesada, mas que gente com a cabeça fechada pra esse é tipo de verdade. coisa. Então, tipo, uma piadinha desrespeitosa. Então, eu sempre tento entender, cara, se o artista, por exemplo, fuma muita maconha, eu não vou evitar trazer um músico que não se Não se encaixe encaixa nessa legal, energia. sim. Tem artistas que são muito certinhos com horário e com tudo. Aí tem artista que é desvairado, Tem muitos processos diferentes, né? diferentes. Tem gente que gosta de conversar, aí você vai É chamar uma galera verdade. que o astral seja alto. Tem gente que quer resolver rápido, né? Então Sim, tem que estar tudo sim. escrito, então você tem que trazer músicos que saibam ler, né? Então, Tem de tudo, né? Isso é que é muito curioso, eu acho, nessa carreira musical. Você tem muitas situações. É muito diferente você trabalhar numa empresa, e geralmente as pessoas trabalham, vamos dizer, 30 anos numa empresa, então, assim, é aquele processo, é aquele ambiente, é aquela cultura da empresa, né? E o músico, assim, principalmente o músico que vai tocar com um artista, com outro, gravar com o outro, ele enfrenta, assim, uma infinidade de cenários diferentes e de demandas diferentes, que é uma coisa que eu acho super bacana, assim, do lado do estímulo, né? Mas é uma coisa que também, às vezes, você precisa entender também esses lugares e também entender por que às vezes não chamam você, e porque já tem chamam a uma outra panela de um pessoa. lugar, a panela saudável que a gente falou. Eu ficava muitas vezes em casa, assim, né, pensando, poxa, por que não chamaram ali ou aqui? Aquela, no sentido de, não de cobrança, mas de tentar pensar o que eu poderia fazer Pra para estar estar ali. ali. Mas isso é uma coisa que a gente tem que relaxar também, porque as coisas vão acontecendo, né? É claro que você precisa se cobrar para se posicionar bem, né? Assim, se você acha que tem algum defeito, alguma falha, mas essas panelas e essas coisas são muito naturais, assim. E à medida que o tempo foi passando, eu também fui criando as minhas panelas e vendo que é assim mesmo, né? A gente acaba se relacionando com quem a gente gosta de estar perto, né? É, Meus amigos de teatro falam que a coxia tem que ser boa, aham, né? sim, Porque na final das contas a peça é o menor dos tempos. é verdade. O show dura ali 1 hora, mas desde a hora que você encontra pra ou pegar o ônibus ou o avião, até a hora de passar o som, Exatamente. vai pro hotel, o tempo de convívio é muito maior Na, fora é, do palco, na estrada, então, não assim, é isso é isso? muito pesado, assim, muito Se a relevante. coxia for ruim, É, às vezes é melhor levar um cara que às vezes nem é tão bom assim, mas que é uma delícia de lidar no dia a dia, né? sim, Você falou da cultura da empresa, e aí eu acho que é bem isso mesmo. Acho que cada artista tem uma cultura, é verdade. né? É como se você Então, trabalhasse um dia no Google, um dia em outra empresa, um dia exatamente. numa outra. E infelizmente ou felizmente, a gente tem músicos que são muito especialistas. Então, a gente tava falando sobre, você trabalha com um músico, ele é gay, e aí, pô, você toma todo um cuidado. Aí alguém vai falar assim, pô, mas um cara que é homofóbico, você não deveria nem chamar, mas às vezes tem um instrumento que É. só tem aquele cara que toca e E não que ele é adianta perfeito para aquela pra aquela situação, parada. né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou chamar ele um dia sozinho, Aham. né? Então, essa também é uma outra coisa. Tem músicos que Sim, funcionam junto, independente do motivo, mas tem uma galera que gosta do coletivo e tem uma galera que é bom você chamar um dia, é verdade. né? Se musicalmente couber, né, assim, por exemplo, for gravar a base, depois vou fazer um bandolim, né, um solo, vale a pena, sim. Né, você guardar ele para aquele instante. Voltando a Taviani, eu lembro que eu fiquei muito impressionado com o quão técnico você é, e aí os recursos, que eu acho que é bom a gente falar, porque você é um cara que se preparou, né, mesmo. Uhum. Sim, E a gente tem, assim, na cultura da música, a gente tem músicos que aprenderam por processos completamente distintos, né? sim. Eu não sei se foi por influência da tua família, mas você quase tem uma formação acadêmica, apesar de não ser numa academia, né, num Sim. instituto. Apesar de não ser formal, assim, eu tenho uma formação acadêmica, sim, né, nesse sentido do conhecimento. E que veio cedo, porque
eu tive o interesse cedo, né? A música também, ela, assim como algumas outras profissões, tipo um atleta, você pode começar a praticar e aprender muito antes de terminar a escola, né? Você não precisa Sim. esperar a faculdade, como, sei lá, uma engenharia química, uma medicina, né? Assim, até porque também tem uma outra coisa que é curiosa, assim. A música você pode errar, né? Não é que tá liberado, mas assim, não mata ninguém. O médico não pode errar. O engenheiro não O pode engenheiro não errar. pode errar. E eles também têm até mais dificuldade que a gente de estudar também, porque você tem que estudar simulando, senão você vai fazer uma cagada real, né? E o músico não, ele desde cedo vai lá. Então, tem muitos músicos que aprendem pela intuição, porque ele tem essa chance da tentativa e erro e vai construindo o aprendizado dele dentro disso, né? Tem muitos músicos que fazem coisas super legais e não fazem ideia do que estão fazendo, assim. Foi um aprendizado empírico, né? Quem que te apresentou que a coisa não é que é um autodidata, mas quando você não vai numa academia, você tem o que é uma universidade? É uma organização Sim. de conteúdo, né? Sim. Numa sequência lógica. Quem foi que te guiou, assim, tipo, daqui até aqui? Porque, cara, tem todas as possibilidades Então, de conteúdo e absorção, né? eu sou um cara muito sortudo, né? Assim, muito sortudo mesmo. E acho que qualquer pessoa que tivesse tido as oportunidades que eu tive, teria feito a mesma coisa ou mais, assim, sabe? Eu tive realmente muito acesso, muita facilidade por causa da minha família, por causa de tudo, assim, né? De uma série de fatores. Eu dei muita sorte com os meus ídolos, assim. Depois tem mais pra frente pelo menos uns 2 ou 3 que fizeram coisas como o Lula fez, sabe? Então o que acontece? Eu não tive esse cronograma, até porque a minha disciplina com a música foi a minha vontade constante de querer fazer e aprender, não foi uma disciplina, sabe? Até hoje a minha maneira Era o teu brinquedo, né? era a minha paixão. Era o videogame, então, você ficava ali. ficava ali. E até hoje é assim, se eu tenho uma demanda de tocar, eu toco horas por dia. Se eu não tenho, eu passo dias sem pegar no violão. Às vezes eu vou lá, pego pra dar uma aula, 2 aulas e largo. Às vezes também aquela coisa tá obsessiva, passo 10 horas lá girando em torno. Então a minha formação também foi muito assim. Eu tive muitos professores particulares, assim, vamos dizer, poucas aulas com muitos professores. E fui pegando tudo e fiz um pouco da Escola de Música de Brasília. A teoria da parte de partitura fui pegando praticamente em casa, assim, vendo com meu pai, um pouco na escola de música. Quem te falou assim, é importante que você saiba ler e escrever música? Isso não me foi chegado assim tão... eu não tive esse ponto de academicismo, assim, né? Porque a gente na música... É porque você tem um range grande, né? Mas na música pop e no rock não é comum que se leia, né? Não é. Pelo menos aqui no Rio, não sei em outros lugares do mundo. Talvez nos Estados Unidos Isso mais veio pessoas leiam. da minha formação pré-saber o que o cenário tinha. Então eu achava que aprender música era isso, né? Assim, faz parte aprender isso. E eu também não tenho uma leitura de partitura fluente porque não pratico, assim, sabe? Às vezes quando eu caio num trabalho que tem mais, eu começo... É tipo inglês, sabe? Assim, você vai para os Estados Unidos, tá meia bomba, dá uns 2 dias, você já fica mais pega o ritmo ali, é, entendeu? Assim, porque vai... entendi. Você para de fazer tanta conta e vai lendo. E eu acho legal, né, antes da gente começar o papo, você falou, porra, vamos falar sobre coisas importantes para quem tá assistindo e que queiram ser músicos, né, ou artistas. Ou entender, né? Ou entender como funciona. Eu acho que tem essas lendas de que se você estuda muito, você perde o feeling. Que o músico que sabe ler e escrever, ele fica um músico chato. Sim. Ou que isso faz ele ser acima do outro que não sabe. E o Mugi falou uma coisa num papo lá em LA, que ele falou, cara, a gente tem engenheiros de som que estudam a vida inteira e não conseguem tirar um som bom, né? Como tem outros que foram totalmente intuitivos e tiram um puta som. Sim. Mas eu acho que se preparar é importante, né? Eu acho que você tem um pouco disso que eu falo, Marquinhos, vem pra cá. Você fala, cara, você quer que eu traga o quê? Então, isso te possibilitou estar tocando com o Chico Buarque, te possibilitou estar tocando num The Voice, que é um ritmo né, alucinante de arranjos e ter que pegar rápido. E ao mesmo tempo, quando eu te boto num lugar, num arranjo coletivo,
que as coisas vão demorar, às vezes Sim. 5 horas, e às vezes você até deve falar, puta que o parente podia resolver isso mais rápido. Mas você também consegue ir bem num processo mais fluido, mais intuitivo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sabe? Isso foi um aprendizado, quer dizer, tá sendo, porque é um aprendizado para a vida toda, né? Eu comecei, sim, tendo essa visão dos conteúdos muito claras e resolvendo as coisas muito pelo conteúdo. Por exemplo, se eu tinha que aprender uma música rápido, eu aprendia de uma maneira musical mesmo, né? Assim, olha, ali a harmonia é tal, 1, 6, 2, 5, tantos compassos, repete, volta no ar, aí tem uma casa 2, já fazendo uma partitura na minha cabeça para resolver aquilo rápido. Porque muitas vezes tem-se essa demanda. Não tem o tempo de você conhecer a música, memorizá-la, fazer parte. Porém, esse processo, vamos dizer, estritamente musical, você parar assim, musical e artístico, né? Esse processo muito musical, ele dá poucos resultados artísticos. E eu, de uma certa maneira, no começo, sofri muito com isso, porque eu era muito efetivo, muito eficiente, e as pessoas gostavam disso, mas eu mesmo não ficava feliz por não achar que tinha uma coisa artística, entende? Que é a tua assinatura ali, né? E uma coisa que contribua, assim, relevantemente para a música, sabe? E via que muitas vezes os mais intuitivos sofriam mais críticas, às vezes as pessoas não chamavam, ou atrasavam um pouco uma gravação que poderia ter sido rápida, mas eles tinham mais isso, sabe? Vou até avançar um pouco, um cara que deu muito isso, quando eu gravei o primeiro The Voice, era eu e o Rodrigo Suricato, que é o meu irmão, a gente é irmão mesmo. Eu adoro o Suricato. E ficamos irmãos lá, assim. E a gente ficou irmão porque rolou o Yin Yang. E aí o Yin queria ser Yang e o Yang queria ser Yin. Faz sentido. Então, assim, eu olhava pra ele, pro que ele fazia, pro que ele criava, e falava, caraca, eu gostaria de fazer algo assim. E ele, acho que gostava de ter algumas coisas que talvez eu desse. Mas ali foi uma primeira chave de eu falar, cara, talvez eu precise também explorar esse tipo de via de internalização e de aprendizado da música, assim, sabe? Não que eu não tivesse a intuição, mas como eu tinha muitos conhecimentos, eles acabavam indo na frente, né, assim. E tem uma outra coisa, nem sempre as pessoas que estão no processo estão em busca de algo artístico. Às vezes elas tratam aquilo como uma missão. Isso é algo bem importante da gente falar, né? É aí Cada que eu queria processo chegar. é um processo, né? Exatamente. Então, de uma certa maneira, eu também, entre aspas, fui vítima de ter essas armas que as pessoas queriam usar, mas que eu não me levava onde eu gostaria, entende? Mas me levava ao sucesso prático, né? Assim, de ser chamado. Por exemplo, algumas vezes eu fui chamado para gravar um violão igual ao que já tinha sido tocado geralmente por um artista ou por um músico, mas só que limpo, um pouco mais organizado. Porque as pessoas, também há 15 anos atrás, a música tava com essa coisa da execução muito à flor da pele, assim, sabe? Cara, há 15 anos atrás a gente ficou obsessivo com a perfeição. Obsessivo com a perfeição, com essa coisa do clique, da execução limpa. As pessoas querem microfonar bem pertinho para ter um som, então você tem que fazer o mínimo de ruído. Outras vezes eu fui chamado para tirar aquele barulho da corda, sabe, assim. Cara, é exatamente esse violão que fizeram, mas eu preciso que faça sem o barulho. E eu fazia aquilo, primeiro ia ficando feliz de estar ali, pô, mais uma gravação, mais um dinheiro, estão me chamando. Mas eu sempre voltava para casa com um trocinho na barriga, assim, meio incomodando, sabe? E eu fui vendo ao longo do tempo que era muito por falta desse lado artístico, assim. E que também total culpa minha de não perceber e não andar por ali, assim, né? E como que você fez para resolver esse problema? Esse período com o Suricato, pra mim eu tenho que forçar a chamar ele de Suricato, porque né, foi muito legal, já foi uma primeira abertura, assim, sabe? Já me deu uns inputs e a gente começou a conversar muito. E eu fui vendo também que algumas coisas, até da personalidade, ajudam nesse sentido, sabe? E mais recente, assim, de uns talvez 5 anos, um pouco mais pra cá, tem um cara que é fundamental, assim, na minha vida e nesse lado, que é o Marcos Tardelli, que, assim, esse cara
Não vai dar nem pra falar dele aqui não, mas é a coisa mais bonita que eu já vi de música, assim, sabe? E de arte. Brasileiro. Brasileiro, mora aqui no Rio, mas ele é de Petrópolis. Ele é violonista, toca violão solo, assim. Ele tocou muito tempo naquele quarteto Malgani. E esse cara, ele foi o cara que eu vi fazer essas duas coisas, entende? Ele tem um preparo musical grande, tem um ouvido, assim, assustador. Ao mesmo tempo uma intuição, um lado de se jogar. E aí ele consegue usar tudo isso, assim, usar a ferramenta certa pra coisa certa, sabe? E então, assim, ele é um cara que tem me ensinado muito, assim, tanto em aulas quanto na vida. A gente convive muito, é um dos meus melhores amigos. Então, uma coisa que eu sinto, assim, a gente se conhece, vai fazer o quê? Quase uns 10 anos, né? Acho que sim. E você se tornou um cara muito atento ao que tá sendo muito tocado, ou no Spotify, nas plataformas, ou no rádio. Então, você fala uma referência, fala, então tá, isso aqui é uma coisa meio Olivia Rodrigo, você sabe? Você tá atento ao que tá acontecendo, tipo, sei lá, no top 100 do mundo, né? Esse é um hábito de estar sempre tentando não perder o fio da meada, assim, ou é um prazer mesmo? Então, nesse turning point aqui, de encontrar uma coisa que eu ficasse feliz musicalmente, e isso não está rolando na prática, mesmo tendo vários trabalhos para tocar, foi um período ali meio difícil, né, assim, que dá sempre uma crise, pô, será que eu tô fazendo o que eu quero, né, assim, não foi isso que eu sonhei. A partir dali eu consegui separar na minha cabeça o que é fazer música como profissão e o que é a arte. Às vezes essas coisas se encontram. Às vezes não. Às vezes não. E nessa transição, primeiro isso me era uma gastrite braba, né? Assim, eu sei lá, quando eu achava que uma música poderia fazer uma coisa e não ia, eu voltava pra casa bem mal, assim. E até meio triste de estar participando. Mas depois eu vi que é um trabalho. Sabe assim, por exemplo, tem o Ginga, ele foi dentista a vida inteira para sustentar a família e rodar a roda prática da vida, para poder tocar o violão e compor as músicas dele depois que o turno acabava. Do jeito que ele queria. Sem concessões. Sem ter que se preocupar com o Spotify, com o Top 100, com qualquer coisa nesse sentido. Então o que eu fiz foi separar, assim, e separar tranquilo, dentro da cabeça mesmo, sabe? Quando eu tô sendo músico e quando eu tô me satisfazendo ou achando que tô fazendo algo relevante, né? E entender, inclusive, em cada processo as hierarquias e o que estão te pedindo. Isso é fundamental, né? Assim, aí, vamos para esse lado prático. Se você precisa ser um músico de estúdio ou qualquer coisa, você tem coisas muito maiores que o seu querer, assim, ali. Até porque muitas vezes também o seu querer nem é o melhor para aquilo. Isso é importante as pessoas terem em mente, assim, mas eu queria fazer uma coisa assim super bonita. Mas às vezes o produtor, especialmente, é um cara que tá olhando um lado mais geral e acho que às vezes ele tá vendo coisas que um instrumentista não tá, entende? Então, ter essa humildade de servir se você tá na posição de servir, sabe? E eu acho também entender, cara, que existe... No nosso mercado tem muito ego e muita insegurança, né? Sim. Então, por exemplo, você é um cara muito preparado. Tecnicamente, você sabe a teoria das coisas, sabe o porquê das coisas, né? Óbvio que alguém pode chegar e fazer uma ideia melhor. Sem dúvida. Eu, por exemplo, sou um cara intuitivo. Eu sou do todo. Só que eu sou muito bem resolvido com o que eu acho que eu tenho de bom e das minhas deficiências. E pra mim não tem o menor problema, por exemplo, se eu tô produzindo um disco de um artista, o artista perceber que você sabe muito mais música do que eu. Saber nesse sentido prático, né? Só que em muitos processos vai ter um produtor que vai ficar muito incomodado. Então, tudo isso é muito delicado quando o músico entra no estúdio, porque tem muitas inseguranças, né? Às vezes até do próprio artista. Sim. Então, acho que a gente, pra quem tá começando nisso, fala, cara, é um ambiente delicado, né? Que você tem que entender, chega, percebe... Uma coisa que eu fui notando, assim, que pra mim foi como eu vim de Brasília pra cá, tem um pouco daquela sensação de, bom, tô indo pra uma cidade, entre aspas, grande, pra trabalhar no mainstream, né? Então eu tinha aquela coisa de observar pra ver como é.
E eu via, assim, os músicos mais tarimbados, assim, agindo muito calado, sabe? Deixando muita coisa passar, sabendo que ou tá errado ou não tá muito legal, mas calado e fazendo. E eu pensava com aquela cabeça de jovem, né? Caramba, como é que esse cara não fala, não vai lá e diz? E depois eu fui vendo que é justamente por isso, assim, existe um trabalho e você não vai colocar sua assinatura em tudo que você toca, sabe? Não se você quiser essa carreira. Se você quiser uma carreira mais solo, claro que você vai, assim, entende? Tem músicos, por exemplo, Júnior Tolstói, né? As pessoas quando chamam Sim, Júnior querem o sim, Júnior. exatamente, porque ele mesmo já se posicionou de uma maneira, vamos dizer assim, autoral, né? Sim. Dentro desse cenário. Né? O E Davi Moraes, né? São esses exatamente. caras que, apesar que eu acho que você também tem a sua assinatura, mas acho que esses caras conseguiram essa coisa específica que é, cara, chama o Donatinho. Exato, exato. Então quando você chama o Donatinho, você chama o Donatinho. Exatamente. Né? Ele vai e você ver... não espera que ele faça outra coisa a não ser ele mesmo, né? Se você espera, não que ele não possa, porque ele é um cara também cheio de ferramentas, mas acho que é muito mais porque ele quer delinear para onde ele quer do que por uma falta de capacidade, né? O Davi também é um cara Davi é um monstro, super né? musical, assim, se ele quisesse tocar qualquer coisa, ele tocaria. Inclusive agora, assim, eu sabe? dei exemplo deles, mas tem Billy Brandão, Exatamente, e aí tem vários. Tem né? vários. Vidal. E tipo... todas essas escolhas de posicionamentos têm os seus benefícios e os seus... Não vou nem chamar malefícios, né? Mas é normal. Muitas vezes eu fiquei pensando, poxa, deveria ter mais assinatura para poder pegar X coisas. Ao mesmo tempo eu estava pegando uma outra coisa que era justamente pelo todo. Então, assim, não adianta também você querer abraçar o... Acho que é uma escolha mesmo, né? É de falar assim, cara, eu só quero ser chamado em situações que eu vou poder fazer o que eu gosto. Sim. E o outro, cara, eu posso estar em qualquer situação onde o músico esteja ali. Eu acho que uma coisa que eu acho importante para quem vai trabalhar com produtor é você foi chamado para o quê? Sim, né? Aqui, exatamente. por exemplo, eu quero você dando ideia. Sim. Não te chamo aqui pra, tipo, mandar em você, né? Tipo, não, mas você tem uma coisa muito boa. Pra deixar você, pô, eu quero você porque você tem ideia. Então se eu te chamar pra você não deixar você dar a tua ideia, porque eu não quero, porra nenhuma. Sim. E você, quando você dá liberdade pra você vai mesmo, né? Eu tento contribuir com o que der pra contribuir. Mas você tem uma coisa muito boa, que a melhor coisa que tem é você ter quando tô falando assim do lado do músico que tá gravando, é você ter um produtor que sabe o que quer, seja pelo lado da intuição, seja pelo lado da escrita musical, assim. Porque, Ou do mercado, né? Nesse último processo que a gente tá envolvido, sim. Eu meio sei em que rádios a gente vai tentar tocar. Exatamente, você tem muito bem desenhado. E todas as vezes que você produz, você tem isso tudo muito bem definido. Tanto que se uma ideia é apresentada, é muito fácil para você saber se você gostou ou não. Isso eu acho uma grande qualidade, assim, porque acho que o produtor pode estar super aberto para qualquer ideia a qualquer segundo. Mas é importante que ele consiga também decidir isso rápido, para que as coisas possam se ajeitar, porque, como a gente falou assim, há 15 anos atrás, a gente estava muito nessa época de Pro Tools, assim, né, de edição, então tudo era meio guarda aí depois a gente vê, faz isso depois a gente vê, faz pra cá, faz pra lá. Existem processos em que isso funciona. Sei lá, o Daft Punk vai fazendo isso e depois vai montando e fica foda. Caralho, aquele disco deles é muito animal. foda. Até hoje, quando toca assim, no fone, é um negócio que parece que é perfeito. Agora, que é o preto, né? Exatamente. Ali o cara chama o Paul Jackson Jr., manda ele ficar fazendo várias ideias, depois chama o Nile Rodgers, sabe, assim, é um troço de luxo, assim, né? E eles sabem, no fundo, onde eles querem chegar. Eles só querem ter material pra depois... Só querem ter material e tudo, porque também é um pessoal que manipula o material muito bem, né? Mas, assim, eu vejo que, ao longo do tempo, as músicas vão melhor quando elas vão indo de uma maneira um pouco mais assertiva. Pode dar 1000 voltas, mas 1000 voltas assertivas, sabe? Não aquela coisa meio, tá, então faz, depois a gente vê. Eu acho que quando a gente deixa pra depois é porque não tá convencido. Eu também.
Assim, de uma maneira geral. Não quero ser radical, mas de uma maneira geral. É porque você, velho, eu já te chamo. A gente já fez processos coletivos, já te chamei pra apagar incêndio de processos coletivos que não deram certo. E que aí, faz parte, né? E o Mug falou uma coisa no vídeo que ele tá certíssimo. Se o processo coletivo deu errado, a culpa é sua. Porque você escolheu aquele elenco. Sim. Né? Ele Óbvio tem que a gente razão. tem variações, às vezes a música não foi bem escolhida, mas passa pelo erro do produtor. Escalou errado. Sim. E eu acho que a gente já se entende, que quando eu te peço uma coisa, você já meio que sabe, eu acho que é isso aqui. E raramente a gente fica perdendo muito tempo, né? Geralmente não. Eu e você, eu não me lembro de verdade. ficar, tipo, 5 horas atrás. Não, você normalmente já sabe aonde é que eu tô indo e já vem com a ideia meio assertiva. Por isso que eu te falo que a tua biblioteca de referências estéticas é muito grande, né? Ao mesmo tempo que você é um cara que lê, você é um cara que escreve e é engraçado porque não é tanta gente que tem esse atributo que eu tô falando. Por isso que eu tô... É um elogio sincero. Você não tá parado num tempo, tipo, não é aquele músico que tem uma... Não, cara, ele tá, né, que só sabe esse universo musical aqui. Talvez você não seja o maior especialista do forró de todos, mas se eu te pedir um lance meio fala mansa, você vai falar assim pra mim, entendi, sacou? Pô, Strokes, você tem essa aí, eu acho isso muito importante para um músico, sacou? Só que você sempre consegue, né, botar um lance seu ali. Essa é a tentativa, assim, acho que não sei se já consegui ou se vou conseguir, mas eu acho que é meio isso, tentar jogar com essas duas ferramentas sempre de uma maneira boa, sabe, assim. O que eu sempre penso, assim, quando eu tô em casa tocando ou quando qualquer outra situação, é em tentar tornar aquilo algo produtivo, assim, sabe? E meu sonho é tornar as coisas relevantes. Aí, como eu te falei, tem vezes que eu sei que é música, que é um, sabe, assim, é um trabalho. Não adianta botar essa expectativa. Mas eu vou tentar pelo menos ser produtivo e tentar contribuir, sabe, assim. Da maneira que der. E aí sempre tentar, né? Assim. Nessa tua vinda ao Rio, engraçado que Brasília é uma fábrica de grandes músicos, né? Miltinha, Brasília, Tom Capone, uma galera, Dunga, tem vários, né? Hamilton de Holanda, meu irmão, né? Rogério Caetano, Daniel Você acha que tem Santiago. algum motivo pra vir essa galera tão boa de lá? Assim? Tem uma brincadeira que a gente faz que não deixa de ser um motivo, que é Brasília não tem esquina, não tem boteco e não tem time de futebol, né? Assim. Então você vai acabar fazendo alguma coisa muito. Eu acho, assim, da minha vivência, uma coisa que tinha em Brasília e que ajudou muito o meu desenvolvimento é que agora tá um pouco menos, mas era muito fácil você se locomover na cidade, era muito rápido você chegar na casa de alguém. Então eu me lembro, assim, constantemente de um cara que é meu irmãozão, que é da minha geração e a gente era colado, é o Rafael dos Anjos, que é um baita de um violonista, é diretor musical do Diogo Nogueira, entre várias outras coisas. E a gente cresceu tocando junto, porque assim, e aí, tá de bobeira? Tô. Era 5, 10 minutos pra gente encontrar. Então, se você tem 2 horas vagas no dia, que é fácil, você toca 1h30. Cara, a tua pelada virou essa, né? Exatamente. E isso, tô dando o exemplo do Rafa, mas isso acontecia com várias combinações de... Tanto que lá em Brasília, a gente tinha assim, todo mundo tinha umas 5 formações instrumentais diferentes, sabe assim? Porque todo mundo tocava com todo mundo, então vamos fazer esse projeto. E aí, isso vai dando mais fome de tocar, que vai dando mais tocar junto, que vai dando mais desenvolvimento. Esse momento onde você aprende a tocar música, porque eu sou um fã dos anos 80, né? E aí quando você vai olhar para aquela época, ali era tudo muito rock, né? Muito. Pelo que você tá me falando, nesse teu momento aí de juventude aprendendo, é um momento que a música instrumental tava ocupando um espaço absurdo ali, né? Esse momento foi um momento assim, todas essas pessoas que eu citei, Daniel Santiago, Hamilton, meu irmão, Rogério Caetano, Rafael dos Anjos, meu outro irmão Pedro, mais um monte, Márcio Marinho, um monte de gente. A gente cresceu ouvindo essas bandas lá, tanto que todo mundo tem o Legião Urbana, especialmente assim, ali meio dentro do coração, porque foi uma música da juventude, de aprender a tocar. Dali, né? Exatamente. E aquelas primeiras músicas que você aprende a tocar na escola. Então tem uma ligação afetiva. Mas estava todo mundo fazendo a transição para querer tocar
choro, jazz, bossa nova, música instrumental de uma maneira... Você consegue entender o porquê? Olha... Alguma coisa aconteceu culturalmente ali pra influenciar vocês? Acho que uma coisa é a própria, vamos dizer, troca de geração, né? Assim, que é normal. É muito difícil você ter um movimento daquele dos anos 80 de rock e, sei lá, e nos anos 90 ter a mesma coisa. É um negócio muito forte, né? Então é natural que aquilo migre para um outro estilo. Outra coisa que ajudou muito, a escola de choro lá em Brasília era uma força enorme. Assim, tanto que muita gente tinha aula lá. E era lá que muita gente se encontrava para tocar, e ali que tinham os shows das pessoas que a gente gostava para ver, como o próprio Ginga. É aquele teatro, porque o Coma, eu fui palestrar no Coma, e eu me lembro que dentro da área onde eles fazem o Coma tem um negócio de choro. Eu acho que deve ser ali no centro da cidade, do lado da torre de TV. Do lado da torre de TV. Ali, então... Ali foi por exemplo, o Rafael mesmo era um cara que tinha aula na escola de choro. Assim, e eu conheci ele por ser um dos bons alunos da escola de choro, sabe assim? Eu não tinha aula lá, mas tinha essa comunicação, porque o Hamilton também era muito dali, o Fernando César, que é o irmão dele, aí tinha o Dois de Ouro, que era o grupo deles, aí todo mundo tocava, foram virando os ídolos, então é aquele movimento que vai crescendo, assim, das circunstâncias, sabe? Que legal saber disso, né? E Brasília é louco porque vem gente do mundo inteiro pra morar ali, né? Pouca gente nasceu ali, né? E nessa época, mais ainda, né? Porque acho que agora que tá começando a ter uma geração de brasilienses, filhos de brasilienses. Porque meus pais, por exemplo, não são brasilienses, né? Todo mundo meio se sentindo estrangeiro ali, né? Então, assim, é bem legal essa salada ali, sabe? Vem cá, veio ao Rio, assim... qual foi a primeira gig, pra quem não sabe o que é gig, pra quem não é da música, tipo, primeiro trabalho que você falou assim, pô, que foda, cara. Tipo, tô chegando no meu objetivo. Cara, eu já vim, eu dei uma cagada que depois virou uma lança na minha garganta, assim. Eu saí de Brasília direto pra vir tocar com a Leila Pinheiro, assim, por causa do convite. E aí, assim, eu já queria vir pra cá pra fazer isso, mas eu não tinha como, assim, né? Não tinha um trabalho, não tinha nada que me trouxesse, então ficava lá. E aí teve esse convite da Leila, foi meio assim, sexta-feira, quinta-feira, e aí tudo bem? Quer vir pra cá começar os ensaios segunda-feira, entendeu? Tipo assim, aí eu peguei um voo no sábado, no domingo e vim embora, assim. E eu dei uma sorte, o meu irmão tava na banda nessa época, ele era o diretor musical, embora a escolha tenha sido dela, ele era o diretor. E aí era o Davi Feldman de piano e o Allen Pontes tocando bateria. Teve um outro baterista que passou também, o Endrigo. Só que assim, eu tinha acabado de chegar e a galera era muito boa. Então eu patinei geral. Mas você ficou nervoso assim ou não? Eu fiquei nervoso, mas na verdade tinha uma falta de eu fui ficando nervoso à medida que desculpa a expressão, minha bunda foi ficando de fora. Porque os caras não erravam, tudo muito tight. E a Leila toca muito bem também, assim. Ela tocando é tipo um... Você se sentiu meio verde. Eu falei, caraca, só eu erro, só eu... Não é nem só de errar, só eu tô no lugar errado, sabe? Assim, eu fui... E tinha uma coisa, o Márcio Verderitz, que é o técnico que trabalha com a Leila, que é, assim, o cara que mora no meu coração, e é um cara foda de áudio. Ele gravava tudo. E eu ia ouvir depois, assim, eu chegava do ensaio, aí eu fui morar na casa do meu irmão, né, logo que eu vim pra ver se eu ia ficar. A gente chegava do ensaio, ele ia fazer alguma coisa e eu ia escutar. E aí, nossa, batia mal pra caramba, cara. E aí tu estudou igual um louco. Não tinha nem tempo de estudar, Clemente, porque era um ensaio todo dia. Então, assim, amanhã, a minha sensação era assim, acabei de tomar um caldo, vai vir outra leva de onda, eu vou tomar outro caldo e sabe, não tem como sair daqui. E aí, mas assim, foi muito bom pro aprendizado. Porque também eu fui forçado... Mas foi algo que só você sentia ou você percebia que tava todo mundo meio putz? Não, uma coisa que eles tinham, e a Leila foi um amor, assim, ela é um amor. Ela entendeu rapidamente que eu ficava nervoso e que tinha um buraco da maturidade, porque era uma banda muito madura, assim. Mas ela gostava muito das coisas que eu acertava, de algumas coisas que vinham. Então ela estava muito tranquila com essa conta e sabendo que, assim,
daria conta de eu tapar os buracos que estavam ficando. Então ela foi, vamos lá, vamos embora. Pô, ela foi importante pra você, né? Sensacional, sensacional. E então, assim, foi muito legal. Por exemplo, o Davi Feldman, naturalmente na banda, tem essa coisa assim, o baixista tem que se entender com o baterista e o violonista barra guitarrista com o pianista, né? Essa harmonia ali, né? O Davi é um cara muito bom e muito assertivo e não erra e danado, e ao mesmo tempo ele também não vai fazer muita concessão, assim, sabe? Então eu ficava batendo na porta, assim, sabe? Mas foi bem legal, assim, tô também de uma certa maneira dramatizando o lado do sofrimento, né? Mas foi muito bom e foi uma coisa assim, aquela forçação natural para você ir rumo à maturidade, sabe? E com todas as condições também propícias. Por isso que eu também sou muito sortudo, assim, com a Leila dando uma força, o som impecável, o Marcinho arrumava tudo. E o teu irmão, assim, cuidando do irmão? O meu irmão, ele tem uma coisa muito sensacional. Ele não é meu irmão na hora de me indicar. Ele consegue. Tranquilo, várias vezes ele não me chama e assim, não tem nem que falar que não me chamou. É porque era o cara que ele queria, entendeu? Assim. Então nisso ele é sensacional. Ao mesmo tempo, é claro que ele me chama bastante, vamos dizer, por me conhecer mais do que conhecer outras pessoas. Então às vezes aquele negócio da panela, ele pensa, isso aqui ele já sabe. Talvez se eu não fosse irmão e ele não me conhecesse tanto, chamasse um outro, entende? Mas ele só chama quando ele acha que dá pra contribuir mesmo, assim, entendeu? Então nessa hora ele ficava assim, cara, no bom sentido, isso é um problema que você tem que resolver. O que você quiser, eu tô aqui, entendeu? Ele chegou no Rio quantos anos antes de você? Uns 10, talvez, eu não sei. Ele veio bem antes, então, né? É porque ele é 6 anos mais velho e ele veio uns 3 anos mais novo de idade. É mais ou menos isso, entre 8 e 10 anos. Assim, e aí antes. 10 anos na cidade grande, em gigs, faz ele me uma deu diferença, muita né? força nessa coisa assim de me fazer entender o cenário. Meu irmão, na verdade, me deu muita força de tudo, né? Mas ele tinha muito essa coisa, uma coisa muito bacana que ele me falou uma vez. Assim que eu cheguei, comecei a tocar e tal, a coisa com a Leila deslanchou mais. Um dia no carro, ele falou assim, cara, não pense que ninguém aqui vai se impressionar com você não, porque todo mundo já viu o Pat Metheny, o Lula Galvão, todo mundo. Falou no amor, assim, no cuidado do pai, para eu não criar essa expectativa, entende? Isso foi muito legal, é um conselho que eu me lembro de ter absorvido e de ter visto que isso aconteceria, assim. Ocupe o espaço ali, mas não tenta brilhar. Porque às vezes muito. você tenta chamar aquela atenção e assim, de fato, o Davi Feldman tocou com o Lula Galvão semana passada. Não é que assim, você nunca vai chegar lá, mas, sabe, o cara já tocou com Ricardo Silveira. Então assim, ele não vai, meu Deus, Deus desceu pra tocar. Isso não vai acontecer. Mas pode acontecer justamente porque ele conhece esses caras. Se você estiver bem, daí ele fala, olha, isso aqui tá no nível daquele, Não, assim, entende? E ainda tem gigs que o clima é meio troca, que o artista não quer nem saber que trocou, né? Quanto mais você conseguir ser invisível, isso é uma coisa legal das pessoas saberem, né? Porque tem gig que é pra você meio ficar invisível ali. Outra coisa que meu irmão falou, se ninguém tá falando com você, tá tudo certo. Assim, porque o que acontece? Quando eu cheguei novo, sei lá, a banda começa a tocar, né? Você tá ali, cada um tá dando sua ideia e tá andando. Aí ninguém fala nada com você. Aí você pensa assim, pô, ninguém tá gostando do que eu tô fazendo. E começa, sei lá, por exemplo, pô, você viu isso aqui que eu fiz? Ou você muda a ideia que fez. Porque ninguém falou nada. Porque ninguém falou nada. Naquelas inseguranças ali normais do pensamento de todo mundo. Então, quando ele falou isso, eu entendi. E é verdade, e hoje também é uma coisa que eu mesmo pratico. Se eu tô fazendo uma direção musical, uma produção, e o baterista já acertou, ele meio que assim, vamos ver, vou olhar outra coisa, sabe? Você não vai precisar ficar elogiando. Você não vai precisar ficar legal, ali, né? Às vezes você fala, pô, puta levada, mas às vezes você não fala e a pessoa que tá ali tem que ter essa noção de que, bom, se não estão falando comigo, não tem nada errado. Você pode procurar uma outra ideia se você achar que tem uma outra coisa melhor, entende? Isso é um bom toque. Falando em direção musical, você trabalhou com várias pessoas, assim. O que você aprendeu
quais foram os que mais te ensinaram, assim, nessa função, você ainda como instrumentista? E o legal é que você faz direção musical, mas você também consegue continuar Sim, sendo instrumentista. Quem foram esses diretores musicais barra produtores musicais que... O primeiro de todos, assim, meu irmão, né? Porque foi o primeiro diretor musical que eu peguei. Foi o cara que mais vezes eu peguei como diretor musical, assim, repetidamente. E, obviamente, não preciso dizer que ele é meu irmão não só de sangue, né? Assim, então, é um cara que eu aprendi muito vendo, pude perguntar também muita coisa. O que você acha que é um grande atributo dele como produtor musical? Ele trabalha assim? muito bem quando tem a turma toda. Isso eu acho muito bom dele, assim. Ele fica, se tiver 15 caras tocando ao mesmo tempo, Ele sabe lidar com o coletivo. vai arrumando, sabe onde quer chegar, sabe deixar a ideia vir, sabe chegar onde quer chegar e consegue ouvir tudo ao mesmo tempo, assim, desde se a afinação da caixa tá do jeito como ele gostaria até a semicolcheia da frase do teclado, assim, entende? E tem ferramentas para se comunicar muito bem com qualquer situação que seja. Desde falar, cara, isso aí, sei lá, tá meio frouxo, que é uma coisa completamente intuitiva, até não, coloca na segunda semicolcheia, sabe, assim. Essa versatilidade dele é muito... Até porque tem músico que não vai entender nem um tipo de Exatamente. abordagem e o outro não vai entender a outra abordagem. E ele sabe, vamos dizer, se adaptar para tirar o melhor daquele cara. Então, se a linguagem com aquele cara é essa, se é essa. Esse foi um grande aprendizado. Outro cara que me ensinou pra cacete, Torquato Mariano. O Torquato foi o seguinte, quando eu cheguei, ele era um dos meus grandes... Aquele cara assim, pô, queria conhecer o Torquato. Ele era uma das suas referências. Era. E aí uma vez eu fui... fui... Tem um porquê, assim, algum disco que ele fez que você amava? Cara, ele tinha duas coisas. Primeiro, vamos dizer assim, ele já era o cara que eu queria ser no mercado, né? Tipo assim, o guitarrista que toca com todo mundo, que gravou um monte de coisa, que as pessoas sempre falam, que tem respeito, né? Então tinha essa coisa, como tinha com o Ricardo Silveira, com vários outros caras, né? E o Torquato, logo que eu cheguei, tanto que foi ele que me colocou na Isabela, ele era o diretor musical, e aí ele não pôde mais fazer e me chamou. E outra coisa importante também, assim, esses convites quando eles vêm, você aceita e quando você desliga o telefone, não preciso nem dizer. Então eu me lembro assim, quando o Torquato ligou, eu tinha conhecido ele meio socialmente, assim, meu ídolo. Pô, e aí, tudo bem? Beleza. Cara, eu queria que você tocasse na Isabela lá no meu lugar. Ah, tá ok. Quando é? Tá, super beleza. confiante, desligou o telefone. Tranquilão, Torquato. Mãe. Torquato acabou de me chamar pra substituir ele, sabe? Então... E substituir mesmo, né? Os mesmos timbres, né? E aí, nesse show específico da Isabela, ele era o diretor musical e tinha produzido o disco. Então, assim, 80% do show era carregado na guitarra dele, sabe? E tem que ser aquela lá, assim, porque foi construído em cima daquilo. Era pra eu entrar, assim, a primeiro momento, era pra eu ser o Torquato mesmo, sabe? Substituir mesmo. Exatamente. Né? Você tem que saber quando você entra num trabalho se estão chamando um guitarrista ou se estão chamando um substituto para aquele ou se querem você do jeito que você é. Outro toque bem importante, são situações bem diferentes. Bem diferentes. Nesse caso, olha, cara, o Torquato tá saindo. É pra entrar um Torquato, entendeu? A Isabela quer sentir o mesmo som, né? E aí, o que foi muito bacana? Eu entrei, fiz essa parte, né, assim... acertei lá o que tinha que acertar. Qual foi o grande desafio ali? Porque ali não é muita nota, né? Era a questão dos timbres, ali né? Ali o desafio maior foi mesmo, assim, assimilar que essa hora chegou, sabe? Eu tinha tido, minha primeira experiência foi essa da Leila, que já foi uma primeira, já me chutou lá em cima, porque a Leila, ela era daquele meu quadrinho de sonhos a realizar, assim, entendeu? Então, marquei o X no primeiro chute que eu dei na partida. Foi tipo aquela entrada do Ronaldinho Gaúcho na seleção, já deu um balãozinho e pá! Aí fudeu, né? Já ganhou confiança, né? Exatamente. E vou ter que fazer um parênteses para não esquecer isso. Isso também me custou muito, porque o cara que entra e faz esse primeiro gol, todo mundo espera depois que ele seja só aquilo. Golaço. Então, não que esperassem de mim, mas eu entrei num range de mercado que era muito alto para mim. Porque quem estaria naquela posição era o Ricardo Silveira, o
o próprio Torquato, ou o Lula Galvão, os caras que tinham estado. Então, assim, o meu primeiro é como se eu tivesse entrado novinho, né? no lugar do Ronaldo Fenômeno, entendeu? E aí, meio que assim, agora, será que na outra partida vão chamar esse garoto ou vão chamar o Ronaldo? Vão chamar o Ronaldo. E você tem cara de garoto, né? E, não consegui escapar dessa. Não, é porque você tem cara de Sim. garoto mesmo. Imagino mais novinho, tinha mais cara de garoto ainda, Mais né? ainda. Mas eu lembro que uma coisa que eu sofri, assim, em termos de mercado, foi esse fato de ter chegado muito em cima e não ter construído nada, porque eu vim de Brasília. Então, os meus amigos, por exemplo, que eu fiz, assim, que eram da minha idade, eles não tinham esses highlights, assim, mas eles tinham um monte de trabalho aqui e eu não surfava aqui, sabe? Essa foi uma etapa que eu acabei pulando. E todo o trabalho que meu nome poderia ser cogitado, tava do lado desses medalhões e sempre ficava para um deles, por razões óbvias, né, assim. Então, nesse começo, eu dei sorte de já chegar com a Leila e emendar na Isabela e ter essa confiança do Torquato e Leila e assim, chegar com algum respeito a priori, mas eu passei também um hiato, assim, porque eu não conseguia surfar ali depois, eu não ia sair dali pra tocar com o Djavan, com o Gilberto Gil, que seria... E também uma galera independente, talvez. E a galera também mais ali embaixo não me chamava porque achava que eu tava surfando na camada de cima. E, na verdade, assim ficou. Eu tive mesmo que tentar consolidar por aqui mesmo, assim, não deu pra recuperar. Até hoje, assim, ainda fica... Tem uma coisa que acontece também que não é justa. Eu vejo, assim, o meu irmão mesmo, que é um cara super reconhecido, muitas vezes adorariam chamar ele adoraria ser chamado pra ali, iria amarradão, e as pessoas nem chamam porque pensam que o cara... Uma vez o Dad me falou a mesma coisa. Falou, pô, não me chama porque acho que eu não vou, ou porque eu tô com a Marisa, Exatamente. né? E o Dad tem esse outro agravante que as pessoas sofrem de tocar com um artista muito grande. Então todo mundo sempre fala, o Dad tá com a Marisa. O Calazans, não, o Calazans tá com o Djavan. Aí, sei lá, o Djavan tá parado 3 anos, assim, entendeu? Por alguma razão. E o Calazans tá lá com o Djavan e ninguém tá ligando, né? Tô dando o exemplo do Calazans pra ilustrar, assim, virtual. Porque são dois que são quase... Mas você pensa todos no esses Dad caras... hoje, você pensa na Marisa, Calazans, você pensa no Djavan, né? Todos esses caras, o Bala passou isso com o Djavan, alguém com o Gilberto Gil, com Turma certeza, a turma do Chico. E isso acontece em várias esferas, assim. E às vezes as pessoas acham que não vai topar, sabe, assim. Pô, e vamos conversar que em 2022, né? A gente tá falando porque esse vídeo pode ser visto daqui a 10 anos. Cara, é te mandar a sessão e você grava a tua guitarra da sua casa, né? Esse artista pode estar em qualquer lugar do Brasil e eu acho que tudo é negociável, né? Sim. Até porque eu acho que hoje a gente tem que saber mesmo lidar com um disco que você sabe que o cara não tem verba e às vezes é menos dinheiro, tem discos que são maiores, que eu ainda... O que eu cada vez bato firme, assim, cara, meu pai me ensinou o seguinte, cara, quem tem iate, casa de praia, helicóptero, né, cobertura, não pode mais pedir desconto. Pode crer. Não, meu pai sempre falou isso quando eu era criança. Falou, pai, pede convite. Eu falei, não posso pedir, eu perdi esse direito. Sim, sim. Né? E eu acho que isso é uma coisa que eu tenho falado muito, cara. Não me liga pra pedir pacote. Mas ao mesmo tempo, se você é um artista independente, me liga sim. Sim, e talvez vamos ver eu não possa jeito. pegar, mas eu posso indicar alguém. E às vezes um cara que toca um Djavan pode topar fazer aquele teclado. Então, cada vez a gente tá mais maleável nesse sentido. Eu só acho que, na minha opinião, quando você tá lidando com um artista muito grande, eu acho que você merece, porque se o cara tá te chamando, é uma posição que você conquistou. Eu acho que isso merece ser remunerado de maneira, digamos assim, compatível com o tamanho daquele trampo. Porque um trampo com artista grande vem com uma responsabilidade, né? O que ele gira de dinheiro mesmo. Mas, aliás, como que te acham, né? Se quiserem que você grave... Cara, tem um Instagram, e aí pode mandar um direct, pode fazer qualquer tipo de contato que queira. Pode pegar o telefone com alguém. E vamos estender isso para todos os músicos, grifes que você, olha, por acaso, queira ter no teu disco. Entre em contato. Eu vou te falar uma coisa. Eu não conheço nenhum músico, pode ser que tenha, mas eu não conheço nenhum que não tenha esse swing dessas camadas, sabe assim? Se você liga pro Marco Suzano, que é, cara, um dos maiores nomes de músico que o Brasil tem.
assim, cara que tocou com Sting, pra mim, tipo... Ele sabe plenamente a hora que ele tá negociando com o Sting ou com a Maria Bethânia e a hora que é um disco, sabe? De alguém que tá pagando do próprio bolso, que às vezes nem músico que não tem o dinheiro, ou alguém que também que tem o dinheiro, mas não é músico. São posições muito diferentes de negociação. E que a gente tem que saber realmente aonde que a gente tá pisando. Porque é basicamente você pensar assim, que vamos supor que quando você liga pro músico, ele tá desempregado, no sentido assim, você tá ligando pra ele agora, é um estado quântico de desemprego. Então... Maravilhosa essa expressão. Que o ator passa por isso também, todo mundo, né? que é autônomo, né, assim, mesmo que ele tenha muitos trabalhos pra frente, quando você liga pra ele, pra chamar, ele tá num estado quântico que ele pode estar desempregado ou não, pode ter uma coisa na data que você vai pedir ou não. E o cara que vai ser contratado, ele vai ver por que empresa ele está sendo contratado para negociar esse valor. E o tempo que vai tomar, se vai ter que sair de casa, se vai ter que sair de casa. Né? Por exemplo, é uma gravação aqui no Rio, perto da minha casa, de repente eu vou ali, vou levar 3 horas. É diferente de uma outra coisa, de fazer um show. Por exemplo, o show, quando você vai fechar o cachê, você tem que pensar naquela viagem lá do Nordeste que você desce do avião e pega mais 5 horas de van, sabe? Sim, porque isso é bom falar, né? Uma coisa é assim, olha, o cachê é X, para eu sair de casa às 5 da tarde, passar o som no Metropolitan da Barra, fazer o show e voltar e dormir em casa. Esse é um trabalho. Para eu sair... Ou então pegar uma ponte aérea, exatamente, van e tocar ali no centro de São Paulo. Tal. Outro trabalho, tô até falando assim, outra disposição de horas e de né, assim, de esforço, é eu ter que acordar 4h30 da manhã para estar no aeroporto 5h30 da manhã, para pegar um voo para Belém, para chegar lá, pegar mais 3 horas de van, chegar no hotel, comer um negócio, ir para passagem de som, sair do show, ter que ir praticamente direto pro aeroporto de novo para chegar em casa 1 da tarde. Ou seja, eu acordei 4h30 da manhã, voltei 1 da tarde, todo destruído, arrebentado, né, assim. Não é um show, a gente tá falando de 2 dias. Exatamente. Você vai ter que descansar. Então você vai fazer o quê? Você vai cobrar um cachê, 7, sabe, por essa demanda. Aí você, obviamente, vai fazer uma média desse show no Rio, o show em São Paulo com esse aqui, e aquilo que a gente falou, o tamanho do artista, né, quanto ele gera, para ver se você negocia ali. Não adianta você ser também sonhador de querer só negociar alto, né? E você tem que ver se vale a pena para você. Não, cada um tem uma realidade. E quando também. fechar de fazer o show, fazer todas essas perguntas, né? Por exemplo, eu me lembro que no Fagner, lá quando a gente eu fiz a direção musical, eu botei minha galera, assim, o Fagner gosta de viajar um dia antes. Uhum. Então, você chega um dia antes, faz o show e só volta no dia seguinte. Então, a gente tá falando de 3 dias. Se você é um cara que grava muito, você tem que botar isso no papel, né? Exatamente. Não dá pra dar o ok e não perguntar nada disso. Que aí o cara vai, você fala, ou então você tá fazendo um programa da Globo, por exemplo. Sim. Né? E o próprio fazer o programa da Globo demanda uma disponibilidade que também você tem que calcular na hora se você vai fazer ou não, né? Tudo é um novo negócio, né? Dar aula, eu dou aula em casa e pelo Skype. A pessoa quer que você vá na casa, eu vou ter que cobrar 3 aulas. Por causa do deslocamento. Eu vou sair 1 hora antes, vou voltar 1 hora depois, entende? Então, assim, tudo isso você tem que ter em mente, né? E tem o que tem glamour, mas não tem tanto dinheiro, né? Exatamente. Eu conheço pessoas que vivem muito bem dando aula. E falam, cara, minha vida é perfeita. Eu fico em casa, dou aula, cobro bem pela aula, não tenho deslocamentos. Sim. Né? Minha saúde, consigo fazer tudo que eu quero. Você falou, né? Você tá morando num lugar que você adora. Você, às vezes você fala assim, pô, será que eu vou ali? Tem um glamour, mas porra... Tem... Vem cá, mais um produtor musical que você aprendeu muito, assim. Liminha. Esse eu sou fã. Aqui vale palavrão, não vale? Vale. Puta que pariu. Pronto, Liminha, falei. Porra, Liminha é foda, velho. Ó, uma coisa que eu acho do Liminha, de cara, assim, e é engraçado que a gente tá vivendo um momento onde concepções musicais retornam, né? Para os anos 80, às vezes vem um 90, daqui a pouco vem os ciclos, né? Os ciclos. E uma coisa que eu acho que eu talvez não tenha ouvido tudo que o Liminha fez, mas eu ouvi quase tudo. Ele não embarcou pesado em nenhuma modinha de nenhuma época. Então, se ouve o extra do Gil, você fala, caralho, o disco podia ser feito... Parece que foi feito ontem. Até, tipo, você pega o Traje a Rigor. Porra,
parece que foi feito ontem. Tudo poderia ter sido feito ontem, Ele assim. tem essa coisa que o Torquato tem isso bem também, meu irmão também. Mas acho que o Liminha é um grande expoente disso, porque poucas pessoas sabem. Ele tem aquele negócio do conhecimento e da intuição, e ele vai sacando com ele da cartola de acordo com a demanda. Porque ele parece, à primeira vista, ele parece um cara da intuição. Assim, beleza, tem uma intuição danada, sabe, do mercado. Você vai meio assim, eu acho que é isso. Meu amigo, você vai cavando assim e o buraco não chegou, entendeu? E ele sabe tudo, sabe tudo. Cara, e eu perguntei isso pro Penny Smith, ele falou que lá nos anos 80, que o Pena trabalhou com ele junto ali em vários projetos. Ele falou, cara, sempre foi proibido preset lá no Nas Nuvens. Então isso já elimina a chance de emburacar em timbres Sim. que muita gente emburacou, né? Tipo, eu me lembro que o DX7, cara, tem uma hora ali que tudo é DX7. E aí Nord Lead, tem essas coisas que quando aparecem... É normal, né? Ou um determinado som de guitarra, ou um determinado som de amplificador. E aí você olha pra obra do Liminha e você não consegue entender direito. Pode ter uma exceção, mas assim, em que época foi feito exatamente? Sim. E outros produtores que eu também admiro, você consegue um pouco entender, isso aqui é 90, isso aqui é 80. Eu acho isso extraordinário, Liminha, eu acho que é um aprendizado. Olha, tá na moda esse timbre, use com moderação. Teve a época do AMI, né? Aí tipo assim, putz, aí todo mundo usa o mesmo pedal, as mesmas coisas, fica todo mundo meio fanático. Tem essa coisa das... É engraçado que hoje, eu achei que, por exemplo, esse fenômeno das redes sociais fosse fazer a gente ter mais coisas diferentes, mais nichos. Mas, na verdade, ao que me parece, principalmente considerando a geração assim, mais nova, as pessoas estão ficando mais iguais, mais querendo fazer a coisa que provavelmente está no trending, assim, né? E isso está afetando muito a música também. Você vê que tudo que dá certo vem uma enxurrada de coisa querendo verdadeiramente copiar, assim, e entrar no lance, sabe? E isso prejudica muito porque você vai tirando justamente a individualidade das coisas, a singularidade de cada um, sabe? Eu acho que uma outra coisa que o David Byrne levanta no livro dele, aquele como a música funciona, né? É que a globalização, o que ela tem, tudo que tem de bom e de ruim, no que tem de ruim é que a música nativa, a música virgem de um determinado lugar, ela praticamente já não existe mais. Então você vai, sei lá, onde você vai num pub e o cara tá tocando com um time parecido com o mesmo time que você ouviu no outro país, num outro lugar. Não sei se isso na música instrumental, porque não é uma música que eu acompanho. Mas ela também, assim, deu uma igualada. Deu uma igualada. Assim. Você sabe que no Brasil, o lugar que eu mais fiquei chocado de falar, caralho, que música diferente, foi Belém. Parece ter uma desconexão ali com o resto. Algo acontece ali que eu achei muito doido. Aquele techno brega. Sim. É muito louco, né? Tem lugares que eu acho que às vezes também, de uma certa maneira, a desinformação e às vezes a falta de ambição ajudam nesse lado. De ter uma música... de você ter uma coisa mais real mesmo. Assim, você não tá tão programado, você não tá tão de olho na chegada, você tá mais de olho no processo, sabe? Você sabe que eu fiquei com muita vontade de dar voz, não só no podcast, mas também de outras maneiras, do que eles chamam lá de música da Amazônia, porque... e aí eu fui entendendo algumas questões do porquê que a música não chegou aqui tanto. Quando o axé foi descoberto, né? Então eu perguntei até isso pro Mainar, ele falou, foi todo mundo pra lá, contrata, estoura, aquele negócio. Quando a música ali da Amazônia começou a bombar, aquele brega deles, aquele técnico brega deles, quando as gravadoras chegaram lá, era complicado, porque assim, o hit que tava explodido era a música, sei lá, do Stevie Wonder com outra letra. Uma música do Michael Jackson com outra letra. Aí não vai dar pra produzir, né? Não tinha o que fazer. Sim. Porque era coisa daquelas versões, que é um negócio inacreditável, cara. Aquilo é engraçado. É a música, sei lá, do Lulu Santos com outra letra. E aí a indústria não pôde abraçar aquilo, porque imagina os pepinos que para resolver aquilo, eu duvido que imagina o Stevie Wonder vai liberar a música com outra letra, mexendo na melodia. Não, e assim, tirando também as coisas que ele considera relevantes, né? Então aquilo meio que era para ter sido, mas por conta daí, quase a margem da lei, né? Aquilo não aconteceu. E eu fui lá e eu fiquei muito chapado, falei, caralho, tem coisas muito boas e que não chegam, assim, e eu senti uma mágoa das pessoas de lá, de tipo, quem sai daqui
chega na capital e não fala mais daqui, como entendi. Nega um pouco. Nega um pouco, pelo menos não, talvez não neguem, mas não divulguem, não valorizam, aquilo. Né? Assim. Não tenta trazer o resto junto. Então... isso foi uma coisa, por exemplo, o pessoal do axé fez isso muito bem naquela década de 90, de levar o axé, a bandeira e trazer todo mundo. E eu me lembro assim que, sei lá, você ia num show da Daniela Mercury, ela cantava os sucessos dela, mas tinha um sucesso que era da outra banda ali, e os baianos têm também um orgulho da Bahia muito forte. Então, eles traziam muito mais, assim, a Bahia, a música baiana, do que eu, né, assim, sabe, do que o artista. E aí isso fez aquele troço ficar gigante. Assim como o sertanejo faz também. O cara chega e ele não deixa de ser baiano, né? Exatamente. Essa era a queixa que eu ouvi lá. Pô, os caras vêm daqui, aí chega em São Paulo, de repente tá lá no GNT com cara de paulista. Sim. Se esquece, é como se a origem ficasse lá pra trás. Você tá falando essa coisa do baiano. O axé eu vi outro dia, cara. O Tchano, no Altas Horas... Eles trazem a baianidade, o Brown, quando ele senta ali no The Voice. Todos eles, assim, têm esse orgulho e essa afirmação, assim, da cultura e do gostar de ser parte dali, daquilo. Né? Já que a gente tá falando E o sertanejo tem isso também. Tem isso, né? Eu quero falar com você sobre sertanejo, porque eu acho que você tem pontos bem importantes. Ali na Globo, você trabalhou com Lincoln Olivetti. Trabalhei. E eu acho que esse cara, porra, marcou, né, muito a música brasileira. Gente, né? E muitas pessoas que eu gosto muito trabalharam com ele. Eu quero sempre tentar trazer o Lincoln pra dentro do papo, porque eu acho que tem vários ensinamentos e a gente mantém a memória desse cara vivo, que foi um gênio, né? Me conta um pouco como foi trabalhar com o Lincoln. Tem uma coisa engraçada, porque a gente falou aqui mais cedo de que se você tá ali numa sessão e ninguém tá falando com você, é sinal de que tá tudo bem. Existe um outro lado, que é pra chegar no Lincoln, que quando o arranjador ou o produtor tá confiando em você e tá precisando de você, ele só fala com você, assim, ainda que outra pessoa possa ter algum buraco. Então o que aconteceu com o Lincoln, assim, à primeira vista, foi que ele ficava bastante no meu pé, assim. Você faz isso, não sei o que, agora eu preciso que a guitarra... Éramos eu e o Rodrigo, e ele ficava toda hora pra mim, você faz isso, você faz aquilo, não sei o que, agora eu preciso que a guitarra crie uma melodia. Aí eu tentava, ele, não, essa aí não. E tudo meio assim, e... À primeira vista eu pensei, cara, esse maluco não me curte, assim, sabe? Não Tua percepção foi essa? Foi essa, total. E porque ele não falava com ninguém. Ele se dirigia muito a mim e falava muito com o Serginho Mello, mas o Serginho já conhecia ele há muito tempo e já tinha gravado muito, então eles se entendiam rápido. Aliás, o Suzano falou aqui que ele veio gravar, acabou não acontecendo porque problemas, ele falou que o Serginho é um monstro, tocando tudo, né? Nunca soube disso, que ele toca tudo. O Serginho toca piano, ele senta, toca o repertório assim, Penny Lane. Suzano falou toca umas coisas de rock, senta passa no piano, voando. Toca... Musical pra caralho, musical, né? Pra caceta. E ele já tava ali já há muito tempo cascudo, né? E ele já tinha gravado muito com o Lincoln, e o Lincoln, ele tinha umas chaves, assim, pelo menos lá no The Voice, que ele tinha que fazer um arranjo em casa, chegar lá e gravar meio rápido e voltar pra casa. Então, não dava pra ele também, assim, aproveitar todo mundo da banda. Ele chegava com umas missões dentro da cabeça dele pra resolver, e resolvia, ele voltava pra casa e dava mais um tapa. Então, as coisas de bateria eram muito simples, assim. Se você olhar todos os arranjos do Lincoln, tem as convenções, que são os cachorros, mas os grooves são tight, especialmente a bateria, assim. Geralmente é um padrão e vambora. E as outras coisas vão fazendo aquele swing acontecer. Aliás, Max Martin também, né? A maioria dos caras pop... Eles são bem... A parada, o groove é bem reto ali. Se você olhar assim, a música que faz você dançar mais, ela geralmente é straight, né, assim, sabe? E outras coisas swingam. É difícil você ter essa bateria com muito hi-hat, muitas outras coisas. Que é muito nosso também, né? Que é muito nosso. A gente pegou a música americana, inglês, o caramba, e botou... É o nosso swing mesmo, exato. Né? E agora, o trap trouxe essa coisa do hi-hat dobrado, mas é um hi-hat bem magrinho, e você não tem pratada, você não tem coisa suando.
né? Então você fica com aquele... Não deixa de ser straight, sabe? Mesmo que você tenha... A coisa tá definida. Mas aí, enfim, o Lincoln resolvia com o Serginho. Às vezes ele escrevia muita coisa pro baixo e o Bruno lia bem. Outras coisas que não estavam escritas, o Bruno tentava se achar ali meio na loucura do Lincoln e ia. E ficava me perturbando ali. E aí a minha leitura foi essa. Falei, cara, esse cara não tem jeito, não vou agradar ele, assim. E ia, e tentava fazer, e ele me pedia e tal. Aí, um tempo depois, eu encontrei o Marlon, e o Marlon falou, cara, pô, o Lincoln, foi depois que o Lincoln faleceu. O Lincoln te adorava, falou que quando vocês estavam lá no The Voice, ele, pô, adorava você e confiava em você. E aí que eu, caraca, então era isso, assim, entende? Tipo, ele olhava pra ti porque ele talvez queria tirar mais de ti. Ele já queria resolver alguma coisa ali que ele achava que eu podia contribuir e vambora. O que você aprendeu com ele que você leva pra vida, assim? Cara, o Lincoln, ele era um cara muito, assim, muito pessoal, assim, muito diferente da coisa. Isso também eu acho que ajuda um pouco a tornar ele esse ícone meio gênio, assim, não que ele não seja genial em muita coisa, mas ajuda porque ele era um cara muito excêntrico, sabe? É assim como Tom Capone, né? Ele, por exemplo, ele chegava assim, meio ali na Globo, ele meio que não dava bom dia, mas não por falta de educação, porque ele tava meio no mundo dele. Aí você fala bom dia, ele bom dia, tal. Mas assim, uma coisa que eu aprendi com ele é olhar lá pra frente. Então, um dia ele chegou, por exemplo, com um arranjo complicado, assim, e que exigia que 2 dos cantores dessem abrisse uma voz aqui, outra ali. Na hora que ele deu o primeiro acorde e não rolou, e ele deve ter feito a conta rápida do quanto que ele ia ter que fazer pra rolar, ele esquece isso aí, vamos pra cá. Pum, fez uma outra e taca ali pau, assim, entendeu? De conseguir lidar com essas situações bem rápido, né? Muito rápido. E ele tinha muita ferramenta, aí entra o negócio de novo, da ciência pra cá com a intuição pra cá. Ele era muito intuitivo, mas ele tinha todas as ferramentas do lado de cá. Então ele pegava um tom rápido porque tinha um ouvido bom, resolvia uma harmonia numa sétima porque sabe que a sétima é daqui pra cá, que não sei o quê. Ao mesmo tempo tem uma intuição de fazer uma parada ali mais maluca. De novo, é essa coisa os 2 lados se ajudando em vez de se anularem, entende? E é engraçado porque ele conseguiu ter essa assinatura também, né? Conseguiu. E é mais engraçado ainda porque durante um bom tempo ele também foi chamado para clonar muita coisa. Então ele conseguiu fazer esses clones, porque ele também era muito bom de programação e sampler, na época que isso era difícil, né? Que hoje também você faz com o telefone. Ele foi chamado para clonar muita coisa, mas conseguiu também, quando ele teve a chance, colocar a assinatura, né? Um outro produtor que você fala muito, assim, é o Guto Graçamelo, né? Achei o Guto foda. Eu trabalhei pouco com ele, muito pouco, assim, mas é um cara que eu acho produtorzaço mesmo, sabe? Eu já vi muita coisa dele, assim, observando de algum lugar, sabe? E ele é muito, muito preciso, assim, muito, muito calmo também, sabe? E esses caras, eu nunca conseguiria fazer o que esses caras fazem, porque são produções... A base da pressão, né? Porque Rede Globo é pressão, né? É grande, e não grandioso. Só Globo, por exemplo, você vai fazer o Roberto né? Carlos, cara, é uma pressão fodida, porque você já entra tendo que vender, sei lá, 50 milhões na época, né? Assim, você já sai dali, entendeu? É tipo aquela história do Ronaldinho Gaúcho. Você já sai daquele gol que dá um chapéuzinho, entra e pá, né? Dali pra cima você tem isso aqui só, entendeu? E quando você cai, sempre você cai. Nunca aquilo é relevado como uma nota 8. É relevado como um ex-9,5, né? Sabe assim? Porque a gente já pegou uma indústria que esses números já não tinham mais. Sim. Né? Então, dificilmente vão te chamar e falar assim, cara, olha só, o Você último não vendeu 3 tanto, milhões de cópias, a gente não pode cair. Eu fico imaginando o do Marote. Pô. Porque num determinado momento ali, o cara tem 3 milhões com um, 2 milhões com o outro, 1,5 milhão Todos com eles, Mazola, né, assim. Mas é que esse momento aí dos 3 milhões
tinha a turma do pagode ali com o SPC, né? Aham. Aí tinha o Memê com aquelas coisas do Lulu, Gabriel Pensador, Dudu Marotti com Skank. Eu fico imaginando o que é você fazer um de 3 milhões e aí o próximo, do mesmo artista. Deve ser difícil. Um negócio barra pesada, Eu me né? lembro, o Torquato uma vez me contou, quando ele foi diretor artístico da EMI, que alguns artistas grandes, assim, muito bons, pararam de vender o tanto que vendiam e a empresa ia cortar, porque a empresa, ela vê números ali, né? E aí ele, como diretor artístico, falou, pô, mas vai cortar fulano e ciclano, que é um ícone do samba, ou disso e daquilo. E aí falaram pra ele, bom, se você quiser produzir, tudo bem, mas se ele não bater essa meta aqui, você completa esse dinheiro que tá Aí faltando. você fala assim, putz. Aí, isso também é uma coisa que, às vezes, a gente olha para essas pessoas que estão nessa posição lá de pressão e a gente julga muito, assim, o cara fez isso ou fez aquilo, mas tem um lado ali que o Torquato não é com a fácil. bagagem musical dele, né? Ter que Querendo chegar ali defender músicas que ele acha... E atender objetivos que às vezes vêm de fora também, né? A diretriz vem de fora, né? Nesse caso. Exatamente. Às vezes a própria gravadora fala, não, a gente quer renovar, quer ir pra essa área aqui, quer ser vista como uma gravadora que faz isso, e às vezes você tá ali e fala, puta que pariu. É difícil. Não deve ser fácil, não. Não Diretor é artístico eu acho que é uma função que eu não gostaria de ser. Porque, de gravadora, eu acho que engraçado, né? Lá atrás, eu acho que todo mundo teve um pouco um sonho de trabalhar com isso, né? Eu acho que hoje eu preferiria ser, tipo, algo entre o artístico e o marketing do que o artístico. Porque no artístico, se você pega um momento que a música que tá acontecendo não é a música que você curte, deve ser difícil de você entender a cultura, né? Tem uma coisa, assim, que você precisa ser um ator no sentido também de se apaixonar pelo que você vai ter que fazer, independente se é você ou não. Sim. Isso vale pro músico, pro produtor, pro diretor, para qualquer um que queira trabalhar com música. Né, aquele caso, a menos que você tenha a sua música e ponto final, você às vezes você tem que fazer essa ideia, sabe, assim. E se você também não se entregar, você vai fazer mal. Então é importante você arrumar uma maneira de... Não é que você precisa gostar, mas você precisa se entregar. Não, o IR é uma função dificílima, então, cara. assim, se a música que tá na moda é X e você não gosta, você precisa dar um jeito de pelo menos entender como você vai agir com aquilo, Ou então entende? você se une com pessoas que entendem. Falam muito que o Tom Capone tinha o Wagner ali, então o Wagner ia atrás de um você tem que arrumar uma maneira, né? O que não não adianta é você querer, sei lá, solar assim e falar, isso eu não gosto. Se não gosta... Ou então você abre um selo, tipo 4AD, Exato. Excel e... Exato, vai buscar o caminho autoral. Sim, porra, aí você tem um selo que você só lança o que você ama, isso né? Isso aí, vai buscar um caminho autoral. Vem cá, uma coisa pra gente fechar nosso papo. O sertanejo, cara, eu vejo muita gente criticando, principalmente a gente que tá no Rio, assim, que tá um pouco de costas pro Brasil. E o Bruno Kalimann veio aqui e me falou uma coisa que eu achei muito importante. Ele falou, Clemente, cara, o Luan, essa galera, quando eles chegam numa cidade pra fazer uma exposição, o cara conhece o prefeito, conhece o contrato, conhece todo mundo, o cara fala com todo mundo, conhece a filha do prefeito, conhece o vereador que viabilizou aquilo. E essa simplicidade, obviamente, faz com que num próximo ano o cara fale, não, traz pro querido. E eu acho que a gente aqui, às vezes a gente fica olhando para essa onipresença que o sertanejo conseguiu, muito mais com recalque do que com um olhar de aprendizado e falar assim, e de observação, por que eles estão conseguindo essa relevância? E é natural, né? A gente normalmente olha para o que não é da nossa cultura e a tua observação é muito importante. Você falou que você foi trabalhar nesse segmento e o profissionalismo é absurdo, né? Comigo aconteceu assim, eu já fiz parte de muitos desses projetos onde você tem vários artistas com uma mesma banda ou no mesmo lugar. O próprio The Voice, Criança Esperança, o show com o Liminha do Rio 450 anos. Muitas dessas coisas que tinha uma banda base para vários artistas, eu acabei participando. E uma coisa que eu vi é que os sertanejos, vamos chamar assim, eles são muito profissionais, assim, porque chegam na hora sempre sabem a música, mesmo que não seja deles, porque geralmente nesses projetos você canta a música tem muito de você homenagear alguém ou cantar uma outra música. Eles chegam lá, assim,
como se a música fosse deles, com intimidade, com entrega, trazendo pra maneira deles com entrega, sabe? E muitas vezes com devoção, muitas vezes são músicas que eles gostam, assim, e idolatram, sabe? Sei lá, por exemplo, o cara vai cantar uma música do Djavan, então uma música que ele se sente até honrado de estar fazendo. Mesmo que ele tenha um jato e mesmo que ele esteja milionário. muito mais presente no mercado que o Djavan ou alguma outra pessoa, assim. E ele chega e se entrega e tem aquela coisa de, pô, tá legal, vocês estão achando legal, pra vocês tá bom. E eles têm, assim, essa parte do profissionalismo e da educação com tudo, assim. Eu nunca presenciei, assim, não, eu também não sou um cara do mundo sertanejo, mas eu nunca presenciei nenhum ataque, nenhuma disfunção de nenhum deles, assim, em relação a nada, sabe? E sempre me foi um aprendizado muito grande desse sentido da educação deles, do profissionalismo e da entrega. Também nunca vi eles cantarem, mesmo no ensaio, uma música tipo, tamo aqui. Ele chega ali... Sempre tem uma paixão, sabe? Eu acho eles mais apaixonados, assim, pela música do que a média geral até, talvez, sabe? Assim, isso é muito essa legal. vocação por repetir, né? Porque eu acho que... Isso é uma opinião minha, né? Porque, pô, a música que eu amo, mesmo brasileira, acaba que ela passa pelo rock, pela MPB, Sim. pela essa nova MPB. Eu sou viciado em vários artistas. Mas eu sinto que os sertanejos têm uma paixão na repetição, de levar aquele repertório pra frente e Eles tocar têm ele essa... 30 vezes por mês, por 30 anos, e com a mesma paixão. Eu acho que eu sinto isso muito nas músicas que eu amo, que não, os artistas não têm o mesmo tesão da repetição daquele arranjo, de cantar aquilo 300 mil vezes, né? Eu acho que tem também coisas, assim, em volta disso, que... Eu vejo também que muitos desses dos sertanejos, especialmente os que a gente tá analisando mais, assim, um Luan Santana, um Michel Teló, eles têm muito essa vontade de trocar com o público. E outros artistas, por exemplo, um Chico Buarque, um Gilberto Gil, claro que eles gostam de trocar com as pessoas, mas eles gostam de levar algo que eles julgam relevante para as pessoas na tentativa de transformá-las, uma coisa, vamos dizer, mais artística, no sentido de produção de arte. E que dá tudo certo, são não que o sertanejo não diferentes, tenha né? isso, tem. Mas eu digo assim, eles se encantam mais por essa troca de energia. E ao mesmo tempo são muito profissionais. É claro também que, pô, vários deles cantam músicas de saco cheio porque, pô, ninguém aguenta cantar 33 vezes a música em 20 dias, assim. Mas eles, mesmo que não estejam ali querendo cantar aquela música, eles vão com a mesma entrega, assim, e você jura que eles estão apaixonados por aquilo como se fosse uma primeira vez, sabe? Eu torço muito, cara, que eu acho que quando um estilo ou dois só ficam muito onipresentes, é sempre importante que tenha um reequilíbrio para que outras coisas. Então a gente tem o trap entrando com muita força, meio que à margem, né? Que eu acho muito legal. Esse veio à margem total. A margem, assim. E aí é o bonito da força da internet, que não existia como você ir à margem. A gente tem um pop Isso é legal, forte, você tem a Anitta furando várias bolhas, e o sertanejo ali, e tipo, pô, cara, o que o rock pode... Seja pegar lá o que rock disso, for né? hoje, né? Porque também a gente sempre pensa que rock... O que é o rock hoje? Como que o rock pode aprender com esses segmentos? Tanto o trap, que vindo à margem está ocupando um espaço absurdo, o que a MPB pode aprender com sertanejo, com trap, para que a gente tenha novamente um mercado um pouco mais equilibrado, né? Sim. Porque as rádios, cara, elas vão tocar o que tá tocando. Então, se elas vão se os adaptando, veículos de né? comunicação, assim, eles são reféns de audiência, né? Então, eles também... É claro que a rádio pode ter uma diretriz, até um certo gosto, assim, mas eles são profissionais trabalhando como qualquer outro de nós e precisam também rodar a roda da vida, né, ganhar o dinheiro. Então é natural que eles toquem mais as músicas que estão dando certo, assim. Sim, uma vez, cara, imagina, esse papo, acho que ele é o número 207, Eita. mas lançados já foram 201 hoje, né? Então já tem histórias que eu não lembro quem me falou. Mas alguém da geração do Máriozinho Rocha falou, cara, por muitos anos a MPB sobreviveu presente nos veículos de massa porque o Máriozinho não abria mão de ter essas pessoas nas trilhas da novela, né?
E aí você fala, porra, que serviço também prestado, Claro, né? Porque claro. é importante, cara, que Defendendo, Leila assim, Espinhas e né? Cipó, você vê que essas pessoas estavam nas novelas, né? Uhum. E nunca foram o mainstream, mas Sim. você tinha ali, tinha sempre um pedido, ó, Bethânia, regrava isso. E aí você tinha essa MPB também ali sempre, que é isso mesmo também, não é música erudita, né? Mas o que é mais sofisticado, vai ter sempre um pouco menos de espaço mesmo, né? Ainda mais aqui Eu no acho Brasil, que tem uma né? coisa também, assim, essa coisa da sofisticação e da simplicidade, eu acho que elas não são o mais relevante para essa separação. Eu acho que a música que quer ser mais nutritiva, ela naturalmente exige mais da pessoa no sentido de atenção e de reflexão para que aquilo faça sentido. E as músicas que são mais do entretenimento, elas não exigem que você se esforce, você já está ganhando uma coisa ali. Faz Então, sentido. se você for olhar, assim, o restaurante mais famoso do mundo é o McDonald's. Não é o restaurante que tem brócolis, que tem uma alimentação balanceada, né, assim. Acho que isso, tô tentando resumir de uma maneira, assim, o que eu acho que acontece com o ser humano de uma forma geral. E a maneira, o tipo de local onde você vai consumir o Chico Buarque, Exatamente. né? E a gente tá vendo isso acontecer muito, né? Muitas casas fechando, casas de show que quando a gente era mais novo existiam, e as músicas sendo consumidas em grandes eventos. Então você vê o pop, normalmente são grandes eventos onde está todo mundo ali, o sertanejo também conseguiu se organizar, o Axé fez isso muito bem. E aí, de repente, como que você encaixa o Djavan, né, nesse tipo de evento? É o que você falou, a galera tá ali pra escutar a música, mas também na verdade, a música faz parte da experiência, né? Exato, assim. E Chico é Buarque tem que parar isso. num lugar silencioso, com um som bom, respirar. Pra você poder também ter usufruto daquele benefício, né? Senão também não faz tanto sentido, né? Uma coisa também que eu vejo alguns artistas tentando se moldar para se encaixar nesse perfil que você tá falando, assim, então vou tentar fazer um show para essa festa. E aí também... E às vezes acaba também que não é nem lá nem cá, né? Isso é um certo perigo, sabe? E é um perigo para todo mundo que faz arte, assim. Pro músico isso é um perigo, tentar ser igual que tá agora, sabe? Assim, tudo você tem que tentar medir ali até onde você tá conseguindo produzir um benefício, se adaptando e até onde você tá abrindo mão de fazer algo bom. Total. Eu acho que a gente seguindo essas convicções, né? Uma vez eu escutei uma frase que ela é óbvia, mas, cara, quem tá atrás tá sempre atrás, né? Sim. Estar atrás de alguma coisa é estar atrás. Tipo, é óbvio, mas assim, quantas vezes eu me vi indo atrás? E se a gente relaxa, acaba de alguma maneira tentando fazer isso de novo. Eu tô vendo, por exemplo, o formato de podcast, né? Eu vi muito pouco o Flow. Eu lembro que o Marcos Sketch veio aqui e falou, cara, tá sabendo do Flow? Era o início ali, né? Porque foi na pandemia que explodiu. E aí eu vi mais uns recortes e falei assim, cara, achei legal, mas não é o tipo de coisa que eu rio. Eu rio de coisas mais cínicas. Tipo o de Allen, acho o de Allen maravilhoso, Pedro Cardoso, os caras... O Pedro é muito engraçado. Esse humor que te pega, o cara não tá fazendo você rir. E aí, cara, você olha hoje, assim, a quantidade de podcasts imitando o Flow, né? E os caras fizeram aquilo, agora eles se fuderam por conta de todas as polêmicas, né? Sim, acabou. Acabou, né? E eu acho até que o que aconteceu é inadmissível, né? E eu resolvi fazer do meu jeito, assim. E tem gente falando, pô, que legal que não é cópia daquilo. Aí eu lembro a quantidade de banda que eu tive, cara, a gente tentando ser alguma coisa, tentando ser meio reggae, tipo aquilo, ser meio isso. E aí você olha pra trás e fala, ok, teve gente que se deu muito bem sendo alguma coisa que já tinha, mas na média o que fica é quem de alguma maneira faz espontaneamente, né? Tipo, algum nível de autenticidade, né? Eu acho que você se adaptar é fundamental, isso é até quase que uma lei da natureza. Mas eu acho que é muito fundamental, até para a própria felicidade, você agir na sua singularidade, assim, na sua individualidade, sabe? Apostar nisso e tentar, não no sentido de bater de frente, mas no sentido de desenvolver o que você tem de pessoal, sabe? De singular. Eu acho muito isso, assim, em todas as esferas. Que é o que você falou, essa autenticidade, ela só vem da sua singularidade, sabe?
É o que a gente tem de único dentro, se é que a gente consegue ser único, né? Exatamente, assim, eu acho que todo mundo tem alguma coisa que é, assim, a impressão digital, de alguma maneira, né? E é você procurar ela e procurar desenvolvê-la ao máximo para poder gerar benefício com ela. E dentro do caminho, é claro que você vai ter que ser inteligente para ir colocando coisas que você vai aprendendo, mas acho que ficar mudando isso aqui, porque isso aqui não muda dentro de você. Não. Então você fica tentando mudar fora e aí não vai nem pra cá nem pra lá. E o pior é quando você muda e você se sente mutilado, né? É. Que é a pior coisa que tem, a gente ceder aonde a gente se machuca, sabe? A alma não perdoa, cara. Assim, ela... Se você tentar enganar ela, ela vai cobrar um preço em algum lugar. Eu acho, assim, sabe? Meu amigo, muito obrigado por estar aqui Eu que comigo. agradeço, cara. De verdade. Agradeço mesmo. Pô, sou teu fã, você sabe disso, né? Você é meu amigo. E espero que a gente faça muita coisa junto ainda. Vamos. E que as pessoas te procurem, né? Dá pra gravar com você dá. não é inacessível. Super acessível. Né? E, pô, não só você, como uma galera casca grossa que você conhece. Cara, procurem que tá aí, sempre né? as pessoas que vocês gostam. E, assim, antes de procurar, você já tem um não. Então, se você procurar, no máximo você vai ter o não que você já tinha. É isso aí. Vem cá, pra gente encerrar esse papo, escolhe uma coisa sua do Nylon, que eu sei que é a tua grande paixão. E... Cara, ele tá... por acaso, pra começar ali, a música que me veio à cabeça foi uma música que é do Villa Lobos. Então ele tá com uma afinação aqui meio diferentona. É uma música dele que chama... É das Baquianas. É o Canto do Sertão. E essa parte aqui é a parte que seria equivalente ao refrão, né? Nem sei se eu tô me lembrando. Deixa eu me posicionar melhor. Não tô nem lembrando. Foi. Finalzinho só. Valeu, irmão. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, gente. Valeu, obrigado.